Importante começar pela premissa que é a própria Lei 13.005 de 2014, que instituiu o novo Plano Nacional da Educação, estabelecer que cabe ao Congresso Nacional o monitoramento, o acompanhamento e a avaliação da realização das metas do novo Plano Nacional da Educação. Quero aqui também ainda estender meus cumprimentos ao Undime, na pessoa da professora Edneide, professora lá do meu estado, e que honrosamente hoje faz parte da direção nacional da Undime. Cumprimentar a Fátima também aqui, secretária de Rondônia, que falou em nome do Conselho. Mas enfim, companheiros e companheiras, eu diria que esse seminário, ele se realiza num momento difícil da vida nacional, né? Todos nós estamos aí acompanhando o debate em curso, respeitadas as posições, mas eu quero aqui ressaltar a preocupação em função de medidas que estão sendo anunciadas, que estão sendo inclusive já formalizadas, como, por exemplo, o envio formal ao Congresso Nacional nesta tarde de quarta-feira de uma proposta de emenda à Constituição que visa exatamente conter gastos nas áreas sociais. Essa é uma medida que requer um olhar muito, eu diria, vigilante da nossa parte, porque é uma medida que tem um forte impacto para a educação e para os desafios presentes e futuros da educação brasileira, que passa pela principal agenda que nós temos, que é o novo Plano Nacional de Educação. Segundo, quero aqui também fazer uma constatação no que diz respeito a uma retrospectiva breve dessa última década, no sentido de afirmar aqui os avanços e as conquistas que nós tivemos no que diz respeito à expansão e fortalecimento da educação brasileira. É inquestionável isso, né? Inquestionável porque esses avanços ao longo desses últimos 10 anos, eles se expressam, por exemplo, em legislações como o Fundeb, que eu sempre faço questão de colocar, e eu tive a honra de ter sido a relatora da medida provisória na Câmara dos Deputados que regulamentou o Fundeb. E o Fundeb é uma legislação importante pelo quanto ele tem de caráter universalizante, pelo quanto ele tem de promover o direito à educação do povo brasileiro, né? O Fundeb também teve uma outra conquista extraordinária, que foi a gente ter conseguido avançar em um outro tema, que é inclusive o tema hoje de debate aqui da nossa mesa, que é o tema da valorização profissional e salarial do magistério e dos profissionais da educação. O que é que o Fundeb tem a ver com isso? O Fundeb tem tudo a ver com isso, porque foi exatamente a partir do debate do Fundeb que nós conseguimos, portanto, agilizar o debate com vistas à aprovação de uma legislação que viria na direção de instituir o piso salarial nacional do magistério. Eu lembro que quando a gente aprova a emenda 59, as emendas 53 e 59, que deram origem ao Fundeb, que a época relatora foi a então deputada Yara Bernardo, que é da deputada Yara? Pois é, Yara, render minhas homenagens a você. Está Zezé ali também. Eu lembro que naquela ocasião, enfim, nós, portanto,
tomávamos a iniciativa de apresentar uma proposta à então relatora, a deputada Yara Bernardi, para já incluir na emenda 53 e 59, que dava origem a emenda 53, aliás, que dava origem ao Fundeb, uma proposta de regulamentação do piso salarial nacional, que está lá na Constituição, no artigo 2006, desde 1988. A deputada Yara, claro, com compromisso, que sempre pautou a sua vida em defesa da educação, ela acatou. A emenda foi de minha autoria do deputado Carlos Abicali, autoria da deputada Alice Portugal e do deputado Severiano, que veio depois veio a ser o relator, já no então projeto de lei que, enfim, regulamenta o projeto de lei que define, que institucionaliza o piso salarial nacional. Pois bem, naquele momento fizemos o debate na emenda 53, que foi a emenda do Fundeb. Em seguida veio a regulamentação, através de medida provisória, da emenda que cria o Fundeb, que transformou-se na Lei 11.494, que teve a relatoria sobre os meus cuidados. O que é que eu faço na relatoria? Na relatorias, a gente avança mais ainda, quando a gente estabelece um prazo para o Executivo enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei para regulamentar o piso, né? E também estabelecemos um prazo para o Congresso Nacional aprovar. O Executivo foi 6 meses, não foi, Yara? 6 meses que era para o Executivo enviar. E o Congresso Nacional parece que era o que? Era 6 meses ou 1 ano, né? Em torno disso. Pois bem, o Executivo cumpriu o prazo, mandou o projeto de lei para esta casa no prazo de 6 meses, regulamentando, portanto, o artigo 206. E aí veio o debate, muito debate. O Congresso não consegue cumprir o prazo que eu tinha estabelecido na medida provisória. E também, de certo modo, compreensível, porque o tema do piso, é evidente que ele tem um aspecto, do ponto de vista do Pacto Federativo, muito forte, porque o piso tem a ver com o orçamento de mais de 5.500 prefeituras pelo país afora. O piso tem a ver com o orçamento dos mais de 20 estados que compõem a federação no nosso país. Então isso exigiu muito diálogo, muito debate. E aí, claro, aqui cabe destacar o papel importante que teve os movimentos sociais, liderados por uma das entidades aqui presentes, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. A CNTE, mais uma vez, cumpre um papel muito importante do ponto de vista da mobilização social. Por dever de justiça, quero aqui também colocar o papel da UBS, da UNES, e por dever de justiça, colocar aqui também o papel da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Undime, bem como do CONCED também. Então foi muito debate, muito embate, foi muita pressão. Eu lembro, Yara, que o relatório do deputado Severiano foi alterado 7 vezes. Parece conta de mentiroso, mas é verdade. Por que ele foi alterado? Para que a gente pudesse chegar no entendimento. Porque também não adiantava levar para o plenário da casa um projeto de lei que não tivesse minimamente um consenso. Ele não se sustentava. Por quê? Porque ao final a gente não conseguiria aprovação. Lembro que naquela época, um dos itens do projeto que mais causou polêmica foi o que dizia respeito à questão da complementação financeira da União, porque os estados e municípios se ressentiam que a gente estava propondo aqui uma lei para instituir um piso salarial que era justo, mas que teria que ser apontado qual a fonte pagadora do piso salarial. E evidentemente que a fonte era o próprio Fundeb, quando o Fundeb define claramente que 60% dos recursos devem ser destinados para melhoria salarial, para a valorização salarial dos profissionais da educação. Mas, enfim, nós evoluímos, adiantando
portanto, no projeto de lei que institui o piso salarial nacional do magistério, evoluímos adiantando que, caso os municípios e estados não pudessem, caso os estados e municípios comprovassem que não tinham condições de pagar o piso salarial do magistério, que a União faria a complementação financeira. Bom, assim nasce o piso salarial do magistério, né? Nasce o piso salarial do magistério, que depois foi motivo de polêmica. Governadores entraram no Supremo Tribunal Federal, infelizmente, no desserviço à luta pela valorização da educação do magistério, entraram com ação no Supremo, o que nos levou, inclusive, aqui nessa casa, a criar uma frente parlamentar em defesa do cumprimento da lei do piso salarial do magistério. Essa frente, inclusive, foi coordenada por mim, pelo senador Cristóvão, a quem eu quero fazer também justiça nesse momento, dizer que foi ele o autor do projeto de lei para regulamentar o artigo 206 da Constituição Federal para instituir o piso salarial nacional do magistério. É o senador Cristóvão, autor desse projeto de lei, que não avançava por conta do vício de constitucionalidade, e para sanar esse vício de constitucionalidade, a iniciativa tem que ser do Executivo. E aqui a gente tem que fazer justiça a um presidente que teve essa sensibilidade, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele quem manda ao Congresso Nacional o projeto de lei para poder a gente superar esse vício de constitucionalidade. O projeto apensado ao projeto do senador Cristóvão e virou lei. E aí veio aquela batalha árdua junto ao Supremo, professor Leão. Foram muitas idas e vindas para que nós conseguíssemos, junto ao Supremo Tribunal Federal, que ele, enfim, reafirmasse a constitucionalidade da lei. E graças a Deus conseguimos. Depois de quase 2 anos de muita luta, o Supremo reafirma a constitucionalidade da lei do piso salarial do magistério. Inclusive naquilo que ela tem de muito importante também, que é um dos seus artigos, definir que 1/3 da carga horária deve ser destinada para a preparação do professor. Inclusive também um outro artigo muito importante que a lei tem, no que diz respeito a proteger o poder aquisitivo, que é o artigo que fala que o piso salarial do magistério terá que ser anualizado de acordo com o valor do custo aluno ano Fundeb, bem como também, ou seja, garantindo que o reajuste seja efetuado não só com base na inflação, mas com base também no ganho real. Bom, passado, portanto, a conquista do Fundeb, do piso, nós tivemos várias outras conquistas, sem dúvida nenhuma, a expansão da educação profissional, com as escolas técnicas, a expansão do ensino superior com o Reúne. Nós tivemos, por exemplo, a emenda 59, que não só universaliza o ensino da pré-escola ao ensino médio, mas tira a DRU da educação. A emenda 59 que estabelece que tem que ter uma vinculação entre os investimentos na educação versus o PIB, o Produto Interno Bruto, e por fim a conquista exatamente do Plano Nacional de Educação, que eu, para concluir, e concluindo aqui, eu diria que o Plano Nacional de Educação, esse plano significa a síntese dos passos que foram dados, das conquistas e dos avanços que nós tivemos ao longo desses últimos 10, 12, 13 anos. Esse Plano Nacional de Educação, ele tem que ser muito valorizado pelo povo brasileiro, porque eu sempre faço questão de dizer que o plano é bom, e é bom porque não é um plano que nasceu da cabeça de burocrata, não é um plano que nasceu nos gabinetes. Esse plano vem do debate que começa lá
no chão das escolas, passa pelos parlamentos, pelas academias. O Plano Nacional de Educação, para nossa alegria, ele se constitui na agenda legislativa mais debatida, mais discutida dessas últimas décadas. O Plano Nacional de Educação bateu o recorde das emendas a um período então efervescente que o país viveu, que foi o período da Constituinte de 88. Foram apresentadas mais emendas ao Plano Nacional de Educação do que, por exemplo, ao período Constituinte de 88. Muito embate, muito debate, enfim, mais uma vez a sociedade civil exercendo um papel fundamental, gestores e o parlamento finalmente cumprindo o seu papel, quando aprova um Plano Nacional de Educação, assegurando os 10% do PIB para a educação, quando aprova um Plano Nacional de Educação, definindo claramente que nós temos que avançar no que diz respeito às metas de universalizar o ensino, universalizar ou ampliar o ensino desde a pré-escola até o ensino superior, até a pós-graduação, um Plano Nacional de Educação que nas metas de 15 exatamente a 18, que são as metas que tratam da valorização dos profissionais da educação, essas metas colocam claramente que nós devemos, para efetivar, ou seja, a diretriz que é a valorização dos profissionais da educação, nós temos as metas de 15 a 18, metas essas que dizem o quê? Primeiro, o prazo de 1 ano para garantir uma política nacional de formação em colaboração com estados e municípios. Segundo, a formação em nível de pós-graduação de 50% dos professores de educação básica até 2024, com a garantia da formação continuada. Terceiro, a equiparação do rendimento médio dos professores com os demais profissionais com escolaridade equivalente. E o prazo de 2 anos para definir os planos de carreira. Deputado Pedro Pizarro, é uma agenda extremamente desafiadora essa. É uma agenda extremamente desafiadora, uma agenda que fala da jornada, uma agenda que fala da formação, uma agenda que fala da melhoria salarial. Na medida em que todos nós sabemos que não basta só melhorar o padrão salarial do magistério. É preciso que, associada à melhoria salarial, nós tenhamos uma política qualificada do ponto de vista da formação. É por isso que o PNE, por exemplo, é ousado quando ele coloca que nós temos que, nesses próximos 10 anos, garantir aos professores da educação básica por esse país afora, que eles tenham também o direito de fazer a pós-graduação, custeados pelo Estado brasileiro, para que a gente possa avançar no tema da meritocracia. O Plano Nacional de Educação, ele é muito importante porque ele, no que diz respeito à meta da valorização, porque ele parte de um patamar que reconhece, repito, o avanço que foi a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional, reconhece como um ponto de partida. É claro que o Brasil inteiro sabe que o piso salarial que é hoje pago aos professores, e com um detalhe, infelizmente o professor Leão vai falar sobre isso, deve falar sobre isso, com um detalhe, nada agradável, nada republicano, nada justo, que é o fato de, apesar do piso ter tido a sua constitucionalidade reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, nós ainda temos entes federados pelo país afora que não cumprem a lei do piso na sua integralidade. Mas vou concluir, mas quero dizer que o Plano Nacional de Educação parte desse patamar, que a lei é um avanço, enquanto um passo para que a gente possa avançar na direção de uma política pública voltada para a valorização social dos trabalhadores da educação.
E esse segundo passo vem exatamente com a meta 17 do Plano Nacional da Educação, quando lá a gente coloca que é preciso equiparar o salário médio do professor ao salário médio dos demais profissionais da educação. Eu tenho a alegria também de ter sido, junto com então, o deputado Bife, a autora dessa emenda ao projeto de lei que instituiu o PNE. E chama aqui a atenção de um dado, é que o prazo para cumprimento da meta 17 do Plano Nacional da Educação, que equipara o salário médio do professor aos demais profissionais com formação equivalente, não é de 10 anos, é de 6 anos. 2 anos, portanto, já se passaram. Então, são esses desafios que estão colocados para que a gente possa avançar naquilo que é o nosso sonho de uma escola pública, laica, inclusiva, com qualidade social, republicana, gratuita, pública, de qualidade, repito, para todos e para todas. Nós temos o desafio com o Plano Nacional da Educação, de um lado, expandir a oferta educacional para resgatar a dívida que o Estado brasileiro tem ainda para com milhares de crianças, jovens e adultos que não tiveram acesso à educação. E, por outro lado, o desafio que não basta só expandir a matrícula, é preciso garantir qualidade da educação. E a qualidade passa por um dado essencial, que é valorizar, que é respeitar o magistério e os profissionais da educação desse país. E o respeito passa por salários justos, por formação, por jornada, por melhores condições de trabalho. Eu concluo, meus companheiros e minhas companheiras, portanto, mais uma vez agradecendo e chamando aqui, conclamando todos as lutas que estão colocadas, porque o Plano Nacional da Educação corre um sério risco. Se essa famigerada proposta de emenda à Constituição, formalmente entregue ao Congresso Nacional hoje, que propõe limitar os gastos nas áreas sociais, associado ao patamar da inflação do ano anterior, se essa proposta for aprovada pelo Congresso Nacional, ela estará simplesmente congelando o Plano Nacional da Educação, né? Eu quero aqui, para efeito de reflexão, colocar para vocês que em estudos que têm sido realizados e divulgados por especialistas, estudos mostram que se essa regra Temer-Meirelles tivesse sido aplicada nos governos Lula e Dilma, simplesmente teriam sido subtraídos da educação do povo brasileiro 321 bilhões de reais. E se esse dinheiro tivesse sido tirado da educação, fica a pergunta aqui para vocês: teríamos avançado em política como Fundeb? Teríamos realizado programas como Pró-Infância, levando creche para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país afora? Teríamos, por exemplo, implementado políticas como o caminho da escola, levando o transporte escolar? Teríamos feito a revolução que a gente fez, saindo de 144 escolas técnicas para quase 600 escolas técnicas? A expansão do ensino superior? Essa é uma reflexão que eu quero aqui colocar. Por isso que essa proposta de emenda à Constituição, ela não pode prosperar no Congresso Nacional de maneira nenhuma. Defender o Plano Nacional da Educação não pode e nem deve ser um compromisso apenas do professor, do estudante, de nós, parlamentares, que temos compromisso com a educação. Defender o Plano Nacional da Educação de ameaças como essa fórmula Temer-Meirelles de conter gasto nas áreas sociais, tem que ser um dever da nação, tem que ser um dever do povo brasileiro, porque põe em risco o Plano Nacional da Educação, significa a gente estar colocando em risco o presente e o futuro da educação desse país. Nós sabemos que
um projeto de desenvolvimento com sustentabilidade, com inclusão social, generoso, inclusivo, jamais ele se consolidará se não for pelo caminho de investir fortemente na questão da educação. Então eu quero deixar aqui essa reflexão e faço isso, deputado Pedro, não é aqui movida por qualquer sentimento de alarmismo ou de qualquer outro sentimento de alarmismo ou de terrorismo. Pelo contrário, faço esse alerta aqui movida pelo sentimento de responsabilidade, enquanto professora que sou, hoje exercendo o mandato de senadora da República. É meu dever dialogar com os professores, com os estudantes, com as entidades dos gestores. É meu dever dialogar com a sociedade brasileira e chamar atenção para a ameaça pela qual passa hoje o direito à educação do povo brasileiro com propostas como essa. Infelizmente, eu sou obrigada aqui a fazer um desabafo. Certamente só governos que padecem de um mal incurável, como é o governo biônico hoje, que não passou pelas urnas, que padece do mal de ilegitimidade, tem iniciativas como essa. E me desculpa. Por isso que esse seminário tem que ser saudado como mais um passo importante que a gente está dando para defender o Plano Nacional de Educação. Muito obrigada e desculpa aí por ter me alongado. Obrigado, senador.